Oi, eu sou a Débora, mãe do José, e venha para mais um dia do José na TO. Aqui nós estamos começando a mostrar toda a autonomia que ele tem no bracinho, para que ele possa mexer, para que ele possa empurrar quando ele precisa. E ele já tá com uma autonomia muito grande, ele já sabe exatamente o que ele quer e o que ele consegue fazer com o bracinho. Então fica aí com mais esse vídeo. Vamos lá.